18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas, 1 minuto. Obrigado pela sua companhia. Sempre em 100,7 aí na sintonia certa no melhor Mix do Brasil. Começando mais uma edição do programa 18 horas. E hoje é sexta-feira, hein, Carimilhão? Boa noite. Boa noite, Carlão. Muito boa noite pra você, sintonizado aqui em 100,7. Na sintonia certa. Mix. Vamos conferir os destaques do programa 18 horas de hoje. Olha, depois de grande pressão, hein? Finalmente, pressão da sociedade, da bancada amazonense lá em Brasília, o governo do Amazonas entra com medida na justiça contra o decreto federal que prejudica a Zona Franca de Manaus. E como demorou, né, Carlão? Sim. Até a Ordem dos Advogados do Brasil vai ajudar com a ação contra o decreto federal. Sem incentivos do governo do Amazonas, o setor do turismo segue recuando pelo segundo mês consecutivo. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, assinou hoje a portaria que encerra a emergência sanitária contra a Covid-19 no país. 6 horas, 3 minutos. Você era o melhor Mix do Brasil, começando mais uma edição do programa 18 horas. Sexta-feira, hein? 22 de abril de 2022. Vamos juntos com você até às 7 aqui no melhor Mix do Brasil. Mais uma edição do 18 horas. 18 horas. Olha, depois de grande pressão da sociedade, o governo do Amazonas entra com medida na justiça contra o decreto federal que reduz o IPI em 25%, incluindo a Zona Franca de Manaus no pacote. Wilson Lima chegou a prometer por 2 vezes que entraria com a ação de inconstitucionalidade contra esse decreto em fevereiro e em março, mas nenhuma das 2 vezes cumpriu, Karine. Pois é, Carlão. Agora, com a pressão da sociedade, da bancada de parlamentares do Amazonas no Congresso Nacional e de entidades representativas de trabalhadores e empresários, Wilson Lima anunciou que o governo do estado protocolou nesta sexta-feira a ação no Supremo Tribunal Federal e realmente foi protocolado, está lá. Mas a ação do governo acontece com 2 meses de atraso e com prejuízos que já estão sendo contabilizados pela Zona Franca. As 2 promessas que não foram cumpridas e essa demora na ação traz aí falta de confiança política para as empresas investirem aqui no Amazonas. Karime, agora, hein? Agora, segundo o anúncio do governo do Amazonas, a ação pede para a justiça excluir a área da Zona Franca na redução das alíquotas do IPI, previstas aí no decreto federal. Nós vamos acompanhar os detalhes do assunto agora na reportagem de Nathalie Moraes. Depois de prometer e não cumprir por 2 vezes e sob pressão da sociedade e da bancada de parlamentares do Amazonas no Congresso Nacional e de entidades representativas de trabalhadores e empresários, o governador do Amazonas, Wilson Lima, anunciou que o governo do estado protocolou nesta sexta-feira uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal contra os efeitos do decreto 11.047, do dia 14 de abril do ano de 2022, para o polo industrial aqui de Manaus. A ADI da Procuradoria-Geral do Estado, segundo o governo, pede para a Justiça suspender fora da área da Zona Franca de Manaus a redução das alíquotas do IPI, previstas no decreto federal, para devolver a competitividade dentro do polo industrial de Manaus. A medida requerida tardiamente pelo governador Wilson Lima visa manter a competitividade dentro do PIN, ao suspender a redução do IPI para esses produtos quando forem produzidos fora da Zona Franca de Manaus. Esta sexta-feira nós estamos ingressando com essa ação no Supremo Tribunal Federal para fazer aquela correção da diminuição de 25% do IPI e garantir as vantagens comparativas da Zona Franca de Manaus. A minha preocupação maior nesse processo é a manutenção de empregos daquele homem, daquela mulher que está empregado numa empresa no Distrito Industrial e que precisa desse dinheiro para poder sustentar suas famílias. A gente toma essa decisão, mas também mantém o diálogo com o governo federal para entender que caminhos é que a gente pode seguir, pode construir para compensar essa perda que nós podemos ter. Ainda segundo o governo do Amazonas, com 35 páginas, a ADI elenca uma série de argumentos para demonstrar a competitividade e os diferenciais da Zona Franca
Franca de Manaus, que estão amplamente amparados na Constituição Federal. Além dos artigos 40, 92 e 92A do ato das disposições constitucionais transitórias que asseguram a manutenção da Zona Franca de Manaus com as suas características, definindo um prazo de vigência dos incentivos até o ano de 2073, estabelecido que seus critérios só podem ser modificados por meio de uma lei federal. A ação também destacou o artigo da Terceira Constituição, que trata dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, entre eles o de reduzir as desigualdades sociais e regionais, na defesa da Zona Franca de Manaus como um modelo permitido ao desenvolvimento regional, gerando riqueza, emprego e renda na região amazônica. E também o artigo 5º inciso, que assegura a lei não prejudicará o direito adquirido, em referência à segurança jurídica que deve ser mantida às empresas que tiveram seus projetos aprovados com incentivos assegurados pelo modelo da Zona Franca aqui de Manaus. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, a Ordem dos Advogados do Brasil vai ajudar em ação contra o decreto do imposto sobre produtos industrializados que prejudica a Zona Franca de Manaus. Exatamente. O presidente da OAB Nacional, Alberto Simonetti, estuda em parceria com a OAB do Amazonas o melhor instrumento jurídico para contestar esse decreto do presidente Jair Bolsonaro. Vamos acompanhar os detalhes na reportagem de Odinei Araújo. Diante da série de decretos do governo federal com redução do imposto sobre produtos industrializados para todo o país e que comprometeu a competitividade da Zona Franca de Manaus, a Ordem dos Advogados do Brasil decidiu ajudar o Amazonas. O presidente nacional da OAB, o advogado amazonense Beto Simonetti, solicitou à Comissão de Estudos Constitucionais da entidade um estudo para saber qual é o melhor material jurídico para contestar o decreto de Jair Bolsonaro, que desonera o IPI e enfraquece o polo industrial de Manaus. As informações foram publicadas pela coluna do jornalista Guilherme Amado, do site Metrópolis, e confirmadas pela Ordem dos Advogados no Amazonas, que vai auxiliar nesse estudo. É o que confirma o conselheiro federal da OAB e vice-presidente da Comissão Nacional do Direito Tributário, Johnny Cleuter. Estamos conversando para colaborar com tudo que estiver ao nosso alcance. Haja vista que temos o conhecimento das peculiaridades regionais. Os presidentes Jean Cleuter, da OAB Amazonas, e Beto Simonetti, da OAB Nacional, estão em sintonia e compartilham do pensamento que o trabalho em equipe ajudará na produção de estudos técnicos com maiores e melhores subsídios. Nesse primeiro momento, foi solicitado da Comissão Nacional de Estudos Constitucionais uma análise acerca de qual o melhor instrumento jurídico para resguardar a Zona Franca de Manaus. A OAB no Amazonas solicitou da OAB Nacional a participação ativa nas decisões relacionadas à medida judicial pelo Conselho Federal da OAB, porque é a entidade em nível nacional que detém competência para travar discussões jurídicas que visem a questionar o decreto nacional no âmbito do STF. Ainda conforme o conselheiro federal da OAB, Johnny Cleuter, a OAB no Amazonas já havia se colocado à disposição das autoridades locais para auxiliar na defesa do principal modelo econômico do Amazonas. Antes de qualquer coisa, é importante ressaltar que ninguém é contra a redução de impostos. Ao contrário, o Brasil tem uma alta carga tributária e toda redução é bem-vinda. Contudo, precisam ser resguardados os benefícios e vantagens da área incentivada da Zona Franca de Manaus. A OAB Amazonas já se colocou à disposição das autoridades competentes, haja visto o relevante papel que historicamente exerce na defesa intransigente das questões que têm um impacto na sociedade amazonense, para fortalecer e agregar subsídios técnicos em eventual atuação judicial. O assunto também será tema de debates e discussões entre os advogados locais. No início deste mês, Beto Simonetti discursou na cerimônia de posse da nova diretoria da OAB no Amazonas, seu estado natal, e defendeu que as vantagens da Zona Franca devem ser estendidas para outros setores da economia do estado, não só para a indústria. Odinei Araújo para o 18 horas.
Você está ouvindo 18 horas. Olha só, o deputado Ricardo Nicolau comemorou a ação da bancada federal em defesa da Zona Franca de Manaus e critica a omissão do governador Wilson Lima. Pois é, Carlão, para ele, o governador do Amazonas está há 60 dias apenas assistindo passivamente à sangria do polo industrial de Manaus, aqui do Amazonas. A repórter Odineia Araújo volta para explicar mais detalhes sobre o assunto. O deputado estadual Ricardo Nicolau, que é presidente da Comissão de Assuntos Econômicos da Assembleia Legislativa do Amazonas, criticou a postura apática do governador Wilson Lima em reagir contra os ataques do governo federal ao modelo econômico do estado. Nessa quinta-feira, ele comemorou a iniciativa da Executiva Nacional do seu partido, o Solidariedade, de ingressar com ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal contra o decreto que ameaça mais de 500 mil empregos gerados pela Zona Franca de Manaus. O parlamentar disse ainda que o governo do estado não pode esperar as empresas começarem a fechar as portas para agir e que o Wilson Lima é omisso por se recusar a defender o Amazonas na justiça, mesmo quase 60 dias depois do primeiro decreto. O governo tem legitimidade para entrar. Se eu tivesse legitimidade para entrar, eu teria entrado no primeiro dia, porque não iria deixar com que o ataque tivesse sido feito todos esses tempos sem ter uma ação enérgica, uma ação rápida de quem quer defender e quem defende o Amazonas e defende os empregos do Amazonas. Nós estaremos acompanhando e, se Deus assim permitir, teremos vitória no Supremo Tribunal Federal para manter os empregos e, fundamentalmente, ter a estabilidade jurídica para trazer novas empresas para o estado do Amazonas. Na última quarta-feira, dia 20, após a articulação feita pela bancada federal do Amazonas, com o presidente nacional de Solidariedade, deputado federal Paulinho da Força, a executiva nacional do partido anunciou que vai entrar com a ação junto ao Supremo Tribunal Federal. Odineia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6 horas e 13 minutos aqui em Manaus. Vamos falar a respeito dos bastidores da política local com a repórter Artemisa Gadelha. Artemisa, boa noite. Então, 18 horas denunciou aqui as sessões vazias da Assembleia Legislativa do Amazonas e acompanhamos as denúncias sobre a participação híbrida dos deputados. Então, agora o presidente da Casa, Roberto Cidade, resolveu voltar às sessões presenciais já a partir do próximo dia 2 de maio. É isso mesmo? Boa noite, Artemisa. Isso mesmo, Karime. Boa noite para você, boa noite, Carlão, boa noite a todos que acompanham o programa 18 horas. Então, o ato, inclusive, já foi confirmado pelo presidente da Casa, deputado Roberto Cidade, do Partido União Brasil. E já foi publicado no Diário Oficial Legislativo, na quarta-feira, dia 20 de abril. Falamos algumas vezes aqui, no 18 horas, que as sessões da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas estavam aí praticamente vazias. Muitas vezes com dificuldade até para iniciar os trabalhos, já que é preciso aí um quórum mínimo, O quórum mínimo para iniciar as sessões é de 8 deputados, equivalente aí a 1/3 do total, que são 24 deputados. Houve denúncia também de que os parlamentares que diziam estar de forma híbrida, ou seja, online, estariam aí apenas constando a foto desse parlamentar. Quem comentou isso, inclusive com a gente outras vezes aqui, foi o deputado Wilker Barreto, do Cidadania. Vamos ouvi-lo? Na minha opinião, só cabe participação híbrida com autorização da mesa fora do Estado, ou seja, em viagem oficial da Assembleia. Aí o deputado pode solicitar o desejo de participar de forma híbrida e, obviamente, contribuir para discussões e votações. Da forma que está, não dá. Os colegas, tem muitos deles aí aproveitando, certo, para colocar foto e simplesmente não trabalhar. Isso não concordo e o presidente Roberto Cidade está com razão. Você está ouvindo 18 horas.
Ouvimos então o deputado Wilker Barreto, do Cidadania. Nós relatamos aqui também sobre os deputados que já estão em pré-campanha, pegando carona nas ações do governo do estado, acompanhando inclusive integralmente a agenda do governador Wilson Lima no interior do Amazonas. E justamente acompanhando durante as sessões da Assembleia Legislativa. Então, como é que pode dizer que estava de forma híbrida, Karime, Carlão e ouvintes? Como pode ter 100% de presença no site da Assembleia? Bom, até hoje nós não tivemos resposta. Agora, como você disse, no dia 2 de maio, as sessões, então, da Assembleia passam a ser presenciais. Para o deputado Dermilson Chagas, do Republicanos, a medida já deveria ter sido acatada há mais tempo. Vamos ouvir, então, o deputado. Em relação às sessões híbridas, deveria ter acabado desde cedo. O parlamento está atrasado 3 meses. Muitos voltaram de forma presencial e aqui na Assembleia ficou protelando. Tanto é que muitos parlamentares fizeram sessões no interior, onde a internet não funciona, com vídeo do seu gabinete ligado. Então é complicado isso, mas antes tarde do que nunca. Vamos ver se agora vai dar cor à Assembleia Legislativa. Você está ouvindo 18 horas. Ouvimos então o deputado Dermilson Chagas, do Republicanos. Já para o deputado Serafim Correia, o retorno presencial dará um novo ânimo ao parlamento. Vamos ouvi-lo também. Tudo está funcionando normalmente. Não era razoável que a Assembleia continuasse em sessões híbridas. Portanto, a partir de agora teremos somente a sessão presencial e isso vai dar um outro ânimo ao parlamento, na minha opinião. Você está ouvindo 18 horas. Ouvimos então o deputado Serafim Correia e em nota da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, diz o seguinte, que o presidente deputado Roberto Cidade tomou essa decisão do retorno às sessões presenciais, se deve então ao fim da situação de emergência em relação à Covid-19. Com a pandemia controlada, a Câmara Federal, inclusive, eles deram esse exemplo, que voltou com as sessões presenciais, além de muitas casas legislativas pelo país também. Bom, Karime e Carlão, agora vamos ver qual será a justificativa para os faltosos da casa. Karime e Carlão. E Artemisa, olha só, mesmo após decretos que prejudicam a Zona Franca de Manaus, possibilidades inclusive de demissões em massa de milhares de empregos diretos e indiretos, o presidente Jair Bolsonaro foi um dos homenageados com a medalha Tiradentes no aniversário da Polícia Militar do Amazonas, é isso mesmo? Isso mesmo, Carlão. Bolsonaro foi homenageado com a medalha Tiradentes no dia de Tiradentes, dia 21 de abril. A data, além de comemorar o aniversário da Polícia Militar do Amazonas, tem como objetivo principal agradecer aos homenageados pelos serviços prestados à sociedade amazonense. Nesse momento específico de crise na Zona Franca de Manaus, onde o presidente Bolsonaro fere o polo industrial de Manaus, ameaçando aí milhares de empregos, não fica estranha essa homenagem? Ao meu ver, fica, viu? Agora, em abril, Bolsonaro, inclusive, crucificou definitivamente o modelo Zona Franca. Isso ocorreu, inclusive, na Semana Santa. Publicou o decreto com redução aí de 25% do IPI, o que não garante a competitividade dos produtos fabricados na Zona Franca de Manaus. Sobre o evento, então, a Polícia Militar comemorou nesta quinta, durante solenidade de formatura geral, 185 anos na área externa ali do Teatro Amazonas, no centro da cidade de Manaus. O evento foi presidido aí pelo comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Vinícius Almeida, e contou com a presença do governador Wilson Lima, além de outras autoridades. O governador também recebeu a medalha Tiradentes,
mesmo sendo réu no STF, no Supremo Tribunal Federal, por suspeita de chefiar uma organização criminosa e ainda por compra superfaturada de ventiladores pulmonares numa loja de vinho. Será que isso só acontece aqui, Karime e Carlão? E olha, só pra gente encerrar, mudando um pouquinho aí de assunto pra gente finalizar mesmo, sim, viu? Ontem nós falamos do ataque hacker, lembram? Ao site do governo do estado do Amazonas? Sim. Tô lembrado. Pois aí, pela segunda vez só esse ano. Bom, o site ainda está fora do ar, viu? Parece que a coisa foi séria mesmo. Já são 4 dias fora do ar. Karime e Carlão. Obrigada pelas informações, Artemisa Gadelha. Bom fim de semana. Bom fim de semana pra você também. Até segunda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até segunda. 18 horas. Agora são 6 horas e 21 minutos em Manaus. Você no melhor Mix do Brasil, conferindo aí os destaques do dia em mais uma edição do programa 18 horas. Vamos juntos com você até às 7 da noite aqui no melhor Mix do Brasil. E olha só, hoje o ministro da Saúde, o Marcelo Queiroga, assinou a portaria que encerra a emergência sanitária contra a Covid-19. A portaria vai entrar em vigor 30 dias após a publicação do Diário Oficial da União, que deve ser hoje mesmo, inclusive. Os secretários municipais de saúde haviam pedido pelo menos 90 dias para o fim da emergência. E a decisão deve alterar parte das medidas implementadas para o controle da pandemia, como o uso de máscaras, a compra de remédios e a vacinação. O estado de emergência entrou em vigor em fevereiro de 2020, poucos dias depois da Organização Mundial da Saúde declarar emergência internacional de saúde pública por conta da Covid-19. O pesquisador da Fiocruz Amazônia, Felipe Naveca, avaliou a decisão do ministro da Saúde. Explica pra gente por quê. Vamos acompanhar. A Organização Mundial da Saúde recentemente alertou que ainda é cedo para nós falarmos no fim da pandemia. Nós ainda temos alguns países com baixa cobertura vacinal e isso continua a nos colocar em risco de uma maneira geral por conta da evolução contínua do vírus. É claro que os indicadores são melhores no sentido de nós termos menos casos graves ocorrendo, mas a gente não pode dar essa chance para o vírus. Então seria mais prudente, os próprios Estados Unidos fizeram isso, de manter um alerta. Então essa é uma decisão mais política do que científica, quando a gente vê que nenhum órgão internacional como a OMS ou mesmo países como os Estados Unidos estão considerando que a gente está no fim da pandemia. Você está ouvindo 18 horas. São 6 horas e 23 minutos em Manaus. Você no melhor Mix do Brasil. E olha só, hein? Daqui a pouquinho aqui no 18 horas você vai conferir. Sem incentivos do governo do Amazonas, o setor do turismo segue recuando pelo segundo mês consecutivo. Esse é o nosso assunto em instantes aqui no 18 horas. Mix. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo, em tempo e temperatura para esta noite de sexta-feira. Vamos lá, tempo e temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão é de chuva rápida durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima não deve passar dos 30 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 61% e 97%. Mix. Olha, mesmo aí com as flexibilizações da pandemia, sem incentivos do governo do Amazonas, o setor do turismo segue recuando pelo segundo mês consecutivo. Karime Leão. Exatamente, Carlão. E o setor permanece aí no patamar bem abaixo de antes da pandemia de Covid-19. E a maior queda foi registrada no transporte aéreo, como explica a repórter Nathalie Moraes. Dados do IBGE apontam quedas nas atividades do turismo na Amazônia.
O setor está 11% abaixo da procura de antes da pandemia de Covid-19. O indicador de atividades é calculado a partir das áreas ligadas ao setor do turismo, como os hotéis, transporte aéreo, hidroviário, agências de viagens e restaurantes. A maior queda registrada neste mês foi no transporte aéreo, uma queda de menos 9,1%, como explica o diretor de disseminação do IBGE no Amazonas, Adjalma Nogueira. A pesquisa analisa os reportes ligados ao turismo. Então nós temos um desempenho satisfatório se ele não é tão alto, mas ele tem sido satisfatório. Já nas atividades de venda de passagens, o que nós observamos é que houve crescimento em dois meses e nós tivemos queda em apenas um mês. Mas o saldo das vendas de passagens a nível Brasil está muito bom. O setor do turismo no Amazonas registrou uma queda de 66% em seu faturamento durante a pandemia de Covid-19. O setor também registrou uma redução de 72% do faturamento nas agências de turismo e de 70% na área das hospedagens. Nathalie Moraes para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. E como adiantamos aqui no 18 Horas, conversamos com Carlos Eduardo Matos, de Brasília. O presidente Jair Bolsonaro concedeu nesta quinta-feira a graça constitucional, que é uma espécie de perdão para o deputado federal Daniel Silveira, do PTB do Rio de Janeiro, que foi condenado na quarta-feira a 8 anos e 9 meses de prisão pelo Supremo Tribunal Federal por ameaças aos ministros do Supremo. Eu conversei com o advogado Rodrigo Carvalho, que atua na área do direito eleitoral, que analisou a questão. Vamos acompanhar. 3 aspectos importantes a serem esclarecidos aqui. O primeiro aspecto é o indulto. Ele é um instituto penal. Então, os efeitos abrangidos pelo indulto, deferido pelo presidente, é somente na esfera penal. A esfera eleitoral, ela se trata de esfera extrapenal e por isso ela é efeito secundário, não é atingida pelo indulto. O deputado Daniel Silveira permanece dessa forma inelegível. O segundo ponto importante que nós devemos tratar aqui é a questão do amigo concurseiro. Quem presta concurso público não pode ser induzido a erro pelo que aconteceu. Primeiro, o indulto, ele trata-se de um instituto de natureza coletiva. O presidente da República determina para várias pessoas. A graça, que seria um perdão penal específico a um determinado indivíduo. Dessa forma, tratamos aqui, na verdade, de uma graça e não de um indulto. Alguns já estão falando até de indulto individual. Seria uma derivação criada recentemente. Terceiro ponto importante que nós devemos considerar aqui é a questão dos demais políticos. Os demais políticos não podem, o político não deve se omitir quanto a dar opiniões, né? Não deve ficar em cima do muro porque isso descredibiliza o seu eleitor. Dessa forma, o político deve se posicionar, principalmente quanto a essa questão. Entretanto, alguns políticos também possuem processos no Tribunal Superior Eleitoral e também estão às vésperas de serem julgados. Dessa forma, qualquer comentário no sentido de aplaudir a decisão ou de criticá-la deve ser observado pelo político antes de se posicionar, né? O resultado pode ser danoso. A Justiça Eleitoral, ela trata da forma mais delicada possível o direito do cidadão de escolher o seu candidato nas urnas. Então, dessa forma, o efeito extrapenal determinado pelo indulto, ele é muito firme e muito prejudicial. Você está ouvindo 18 Horas. Agora 6 horas e 29 minutos. Vamos para Brasília conversar com o correspondente Carlos Eduardo Matos. Carlos Eduardo, boa noite. A gente adiantou essa questão ontem aqui no finzinho da sua participação, porque o presidente Jair Bolsonaro resolveu dar não é indulto, essa graça constitucional em live, durante uma live dele ontem de tarde. Bom, eu sei que hoje foi o assunto em Brasília, foi pauta em vários programas. Cadu, conta pra gente a repercussão desta graça, né, aí em Brasília pra gente. Boa noite. Boa noite, Karime, boa noite, Carlão, boa noite a todos. Boa. O decreto do presidente Jair Bolsonaro que concedeu ao deputado Daniel Silveira a graça constitucional
Tem que achar graça disso mesmo, né, Karine? Ou seja, o perdão da pena de 8 anos e 9 meses de prisão imposta anteontem pelo STF foi o checkmate do presidente Bolsonaro sobre a Corte Suprema. Esse recurso, como disse aí o doutor Rodrigo, tem previsão constitucional e pode sim ser usado pelo chefe do Poder Executivo de forma discricionária, ou seja, da forma como ele achar melhor e necessário, dependendo de sua decisão política e pessoal. A ala governista reagiu com festa nas redes sociais, dizendo que a iniciativa de Bolsonaro foi inteligente, ousada e arrojada. Inclusive teve manifestações de políticos, de ministros palacianos e até mesmo da cúpula das Forças Armadas. Mas a ala de oposição ao governo, que se posicionou com muita indignação nas redes sociais, considera esse decreto o pior dos ataques ao Poder Judiciário. E possivelmente o início de uma ruptura democrática, um confronto aberto entre os 3 poderes. E o embate franco vai depender de qual vai ser a reação do presidente do STF, Luiz Fux. Esse conflito certamente vai repercutir nas ruas, Karime, vai repercutir nas famílias, acirrando ainda mais o cenário polarizado das eleições. Karime, a informação de bastidor é de que esse decreto do presidente Bolsonaro foi escrito a várias mãos. Há algumas semanas, quando o julgamento de Daniel Silveira entrou na pauta do STF e quando os mensageiros do governo perceberam que o clima dentro da corte era de que não haveria espaço para pedido de vistas, ou seja, o julgamento não ia ser mais adiado. O texto, portanto, esse texto do decreto, contou com o apoio da AGU, que é a Advocacia Geral da União, do Ministério da Justiça, da equipe técnica da Presidência da República e de alguns amigos do presidente. Foi uma força-tarefa, na verdade. O Centrão ficou ali na retaguarda, dando apoio a esse movimento juntamente com a bancada evangélica, ou seja, estava tudo previsto, tudo ensaiado. No caso, o presidente da Câmara, Arthur Lira, apresentou um recurso no STF pedindo que a perda do mandato e dos direitos políticos de Daniel Silveira, que não ficaram a salvo nesse decreto, seja decidida pelo Congresso Nacional. E o ministro do STF da Casa Civil, Ciro Nogueira, já está apresentando uma ação direta de inconstitucionalidade sobre essa questão. Ou seja, Karime, foi uma estratégia de guerra. Como diz no linguajar militar, foi uma manobra que resultou nesse ato e que pegou o STF de surpresa. E nenhum ministro do STF até o momento se pronunciou publicamente. E falando em STF, Karime, a ministra Rosa Weber vai ser a relatora da ação movida hoje pelo partido Rede Sustentabilidade contra o decreto que beneficiou Daniel Silveira. O PDT e o Cidadania também ingressaram com ações no STF. E até mesmo o senador Renan Calheiros, do MDB, apresentou uma reclamação constitucional pedindo também a suspensão do decreto. Já o PSOL e o Rede Sustentabilidade juntos apresentaram na Câmara dos Deputados um projeto de decreto legislativo sustando os efeitos do decreto presidencial. Como eu disse para você, Karime, a reação inusitada e até mesmo afrontosa do presidente Bolsonaro contra o Poder Judiciário acirra ainda mais a polarização das eleições, né? Reflexo disso, dessa polarização, foi o resultado da pesquisa do Instituto IPESP, divulgada hoje à tarde. Na pesquisa estimulada, Lula tem 45% das intenções de voto. Bolsonaro tem 31%, diferença, portanto, de 14 pontos percentuais. Agora, a pesquisa espontânea, que é aquela pesquisa em que o entrevistador ele pergunta em quem você vai votar, e o eleitor ele fala fulano, assim, sem dar nenhuma lista, nenhuma opção. Essa é a mais cristalina das pesquisas. Ela indica que Lula tem 38% e Bolsonaro tem 28%. Diferença aí de 10 pontos percentuais. Então, vai dar segundo turno, né? E no possível confronto entre Lula e Bolsonaro, a pesquisa do IPESP aponta que Lula tem 54% e Bolsonaro tem 34%. Se a gente somar os dois resultados da pesquisa espontânea, Karime, que 38 mais 28 dá 66. Ou seja, Karime e Carlão, 66% dos entrevistados já sabem
em quem irão votar daqui a 4 meses. E seus candidatos estão nos 2 extremos da política. A terceira via ainda segue de fora dessa disputa, com os partidos implodindo, alguns até migrando já para o cenário polarizado para não perderem espaço. E é assim que estamos. Karime, Carlão. Ei, Cadu, olha só, o ministro da Saúde assinou hoje a portaria que encerra a emergência sanitária contra a Covid-19. Isso quer dizer, então, que a portaria está antecipando aí o fim da emergência sanitária em 30 dias, é isso mesmo, querido? Isso mesmo, Carlão. Em 30 dias, o Brasil sai do estado de emergência nacional em saúde pública por causa da pandemia da Covid-19, que ainda não acabou. Importante ressaltar isso. Mas aqui no nosso metaverso, né, todas as medidas sanitárias e de saúde de combate à Covid-19 vão deixar de ser emergenciais. A portaria assinada hoje pelo ministro da Saúde, o Marcelo Queiroga, fica valendo a partir da publicação extra no Diário Oficial da União, que ainda não saiu, viu? Essa decisão, Carlão, contraria o pedido feito pelas secretarias estaduais e municipais de saúde, que pediam prazo de 90 dias para remontar a estrutura nos estados e nos municípios. Ou seja, eles pediram tempo a mais para que todo o sistema voltasse à normalidade, para que houvesse uma mudança administrativa nesse sentido. Hoje, Marcelo Queiroga fez uma coletiva de imprensa onde ele disse que esse pedido de tempo feito pelas secretarias de saúde não faz o menor sentido, na opinião dele, porque muitas prefeituras autorizaram a realização de carnaval. E outra, ele disse que o governo precisa se preparar para um surto de dengue, que está chegando aí. Vamos ouvir o que disse o ministro Marcelo Queiroga. Não vejo muita dificuldade para que as secretarias estaduais e as secretarias municipais se adequem ao que já existe na prática. Porque o ato normativo, ele só vem ratificar o que já existe na prática. Como falar em emergência de saúde pública de importância nacional se hoje está acontecendo carnaval em várias cidades de grande porte do Brasil? Não é? Então a portaria, ela ratifica o que já existe. Não há sentido se prolongar por 90 dias uma emergência de saúde pública de importância nacional, porque estamos com o caso de dengue. O caso de dengue no Brasil existe desde o final da década de 80. E não foi por conta de caso de dengue que se declarou o estado de emergência de saúde pública de importância nacional. Foi por conta da questão da Covid-19. Não é função dessa portaria fazer menção à pandemia, endemia. Ela cuida tão somente de encerrar a situação de espinho, porque essa é a competência do Ministério da Saúde. Você está ouvindo 18 horas. A gente acompanhou a fala do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, se explicando, né, do que exatamente trata esse fim de emergência aqui nacional. Assunto, inclusive, que a gente até, né, Cadu, a gente até colocou aqui com um especialista, o Naveca, falando que é muito cedo mesmo para deixar essas medidas protetivas, como máscara e tudo mais. Isso mesmo, Karime, e ele se justifica, né, o ministro Marcelo Queiroga. Ele disse que as políticas públicas de combate à Covid-19 vão ser mantidas, inclusive a vacinação. Ele quer a parceria das secretarias estaduais e municipais para demandar o Ministério da Saúde, que vai manter as suas políticas públicas. Mas o que ele fez, colocando as secretarias de lado a sua decisão, provavelmente não vai ter a parceria que se espera, né? Essa é mais uma medida que, como disse o Dr. Felipe, da Fiocruz, tem um caráter político e não técnico. A gente torce para que a pandemia vá embora, né, Carlão e Karime? Mas a gente gostaria muito que as decisões importantes como essa fossem tomadas com base em estudos mais aprofundados e de forma conjunta com os estados e municípios, que não é o que está acontecendo. Vamos aguardar e torcer para que não haja uma nova cepa da Covid-19, como está se falando lá na China. Exato. Esperamos e vamos continuar torcendo pela vida, principalmente, né, Karime e Carlão? Sim, seguimos nos vacinando e tomando as precauções, né, seguindo os conselhos dos cientistas, né, Cadu? Exatamente. Cadu, agora para encerrar, vai ficar para maio a votação do projeto de lei que regulamenta o piso da categoria de enfermagem?
Isso mesmo, Karime. Notícia boa, né? Vai chegar em maio. Maio está aqui na porta, né? Sim. Notícia excelente para os profissionais da enfermagem que seguem na expectativa de ver aprovado esse projeto de lei que estabelece um piso nacional para os enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras. A deputada federal Carmen Zanotto, do Partido Cidadania de Santa Catarina, ela que está liderando esse movimento em favor da classe da enfermagem, diz que há um acordo com as lideranças partidárias de colocar em votação o projeto de lei no dia 4 de maio, que vai ser uma quarta-feira, daqui a 2 semanas. O requerimento que autoriza a votação com urgência foi aprovado no mês passado, abrindo aí caminho para uma possível aprovação do projeto de lei. A proposta, Karime, define o seguinte: salário inicial para os enfermeiros de R$ 4.750, a ser pago nacionalmente pelos serviços de saúde públicos e privados. Para os técnicos de enfermagem, é 70% desse valor. E para os auxiliares de enfermagem e parteiras, é 50% desse valor de R$ 4.750. Caso o projeto seja aprovado, ele vai direto para a sanção presidencial. E como a proposta tem o apoio da ala do governo do Congresso Nacional, é bem possível que o presidente Jair Bolsonaro sancione o projeto de lei. Então vamos aguardar e torcer também para essa categoria da enfermagem que tão sofrida durante a Covid-19, tantas vidas perdidas, tantos trabalhadores que tiveram sequelas ao salvar vidas, né? E que é mais do que merecido o reajuste, a adequação e o piso salarial. Agora vamos continuar torcendo para que as prefeituras, os estados, as empresas, os planos de saúde, as cooperativas cumpram com essa lei que poderá ser, com esse projeto que poderá se tornar lei provavelmente no mês de maio. Volto com vocês, Karime e Carlão. Sem dúvida alguma, Cadu. Muitíssimo obrigada pelas informações. Bom fim de semana. Valeu, gente. Até segunda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até segunda, agora 6h41 em Manaus. Você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, o deputado estadual Wilker Barreto, do Cidadania, soltou um verbo na sessão plenária da Assembleia Legislativa da última quarta-feira. Segundo ele, a Assembleia está segurando aí seus requerimentos para apurar denúncias de corrupção no governo do Amazonas. O repórter Hector Silva traz os detalhes. O deputado estadual Wilker Barreto, do Cidadania, cobrou a mesa diretora da Assembleia Legislativa do Amazonas na última quarta-feira sobre os requerimentos de sua autoria, solicitando informações sobre o uso do dinheiro público nos órgãos do governo. Segundo o parlamentar, as matérias protocoladas visam fiscalizar a aplicação correta do erário público e garantir a transparência na administração pública. Eu reitero agora uma outra linha de cobrança, presidente, e aqui eu quero fazer uma ponderação à mesa para que os requerimentos possam ser colocados em votação. Se a base governista vai votar contra apurar corrupção, cada um com seu juízo de valor. Eu estou me referindo, senhor presidente, ao requerimento da Adesan. Eu tenho até que mudar o nome do diretor-presidente, porque está tanto tempo aí, que já mudou até o presidente da Adesan, eu tenho só que fazer uma retificação no documento. Mas o que eu quero trazer é o diretor-presidente, não importa o CPF, porque eu preciso saber dessa caixa preta, caixa de Pandora do governo, da Adesan, certo? Lembra? Quero lembrar aqui o povo do Amazonas, lá da Carla Polac, né? Aquela consultora ad hoc do Wilson Lima, estava lá na Adesan, do Anjos da Saúde, dos 6 milhões de reais, foi por lá, esse gracejo foi por lá. Então, senhor presidente, eu preciso que o requerimento de convocação do diretor-presidente da Adesan seja aprovado ou pelo menos colocado em votação, porque eu quero saber, não somente eu,
Mas eu tenho certeza que o povo do Amazonas, para onde foram mais de 300 milhões de reais. Além do requerimento sobre a ADESAN, Agência Nacional de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental, Wilker Barreto cobrou sobre os requerimentos número 332 de 2022 e 333 de 2022, que solicitam a disponibilização dos relatórios oficiais dos beneficiários de cadeiras de rodas e cestas básicas entregues pela SEJUSC, Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, e da SEAS, Secretaria de Estado de Assistência Social, durante a pandemia da Covid-19 no Amazonas. Só este ano, as pastas receberam o valor de R$ 36.931.392,87 em pagamentos do governo. Hector Silva para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. E agora nós vamos o quê? Conferir a previsão do tempo, hein? Tempo e temperatura para o final de semana, sábado e domingo, hein? Vamos saber aí como é que vai ser aí. Se prepare, né? Talvez vai chover, hein? Tempo e temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, tempo para este sábado, a previsão é de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite, a mínima prevista é de 22 graus, a máxima um pouquinho mais quente que essa noite, viu, gente? Pode chegar a 32 graus. As chances de chuva são de 67% e a umidade relativa do ar fica a mínima 56% e chega até 91%. E para o domingo, a previsão também é de sol e aumento de nuvens de manhã com pancadas de chuva à tarde e à noite. As chances de chuva são de 67%, a mínima prevista é de 23% e a máxima também pode chegar aos 32 graus. Mix. Economia. Muito bem, agora nós vamos conferir os indicadores econômicos de hoje, em sexta-feira. O dólar teve a maior alta diária desde março de 2020. Fechou positivo em 4,04%, cotado a R$ 4,80 o dólar. O euro fechou também em alta de 3,43%, valendo R$ 5,18. O Bitcoin fechou negativo em 0,83% aos R$ 190.805. E o Ibovespa, o principal índice das ações da Bolsa de Valores brasileira, fechou em forte queda nesta sexta-feira. O índice caiu 2,86% a 111.078 pontos e completou o quinto recuo diário consecutivo. E a semana acumulou queda de 4,39%. E levantamento revela que a inadimplência cresce aqui no Brasil. Segundo o Serasa, os brasileiros com nome sujo devem, em média, R$ 4.000. Os dados foram levantados no mês de março e revelam que o valor teve aí um leve aumento de 0,1% em relação a fevereiro. Olha, ainda segundo o levantamento e resultado, revela também que teve aumento de pouco mais de 3% no comparativo com abril de 2020, quando foi registrado o pico da inadimplência durante a pandemia de Covid-19. Olha só, no total são 65,69 milhões de pessoas com o CPF negativado. E os maiores responsáveis por essas dívidas são os empréstimos e os cartões de crédito, seguidos pelas contas básicas como água e luz, com 23,21%. Em terceiro lugar, vem as lojas de departamento, de roupas, o varejo em geral, com 12,62%. Mix. Olha só, atenção aí, eleitores. O prazo para tirar o título eleitor e para a regularização de outros serviços com a Justiça Eleitoral está acabando. Então, atenção, fique atento. A data final é o dia 4 de maio, Karine. E lembrando, Carlão, que o voto é obrigatório no Brasil para pessoas alfabetizadas de 18 até 69 anos, tá, de idade. O repórter Hector Silva preparou uma reportagem e traz pra gente os detalhes sobre o assunto. 2022 é ano de eleição. Disso todo mundo já sabe. Mas você está com os seus documentos em dia? Se não, é preciso estar atento, já que o prazo para encerramento está acabando. Os eleitores têm até o dia 4 de maio para tirar o título e solicitar outros serviços, como a regularização do documento, transferência do município de domicílio eleitoral, mudança de local de votação e a retificação de dados pessoais, como a inclusão do nome social.
Todos esses procedimentos podem ser realizados através da internet, no sistema Título Net. Hector Silva para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. E acontece amanhã, sábado, dia 23, a segunda edição do Sabadão da Saúde, que vão ser aí 8 horas seguidas com um conjunto de serviços de saúde para a população de Manaus durante todo o dia. A ação tem como objetivo aumentar a cobertura vacinal nas crianças, estimular a vacinação de idosos e profissionais de saúde e fortalecer as ações de promoção da saúde da mulher, segundo a Secretaria Municipal de Saúde. Bom, vão ser 48 unidades básicas à disposição da população das 8 horas da manhã até as 4 horas da tarde. Além das vacinas que fazem parte do calendário básico para as crianças de 2 meses a menores de 14 anos, também vão ser oferecidos as vacinas para a proteção contra a Covid-19, influenza para idosos e trabalhadores da saúde e sarampo para trabalhadores da saúde. E exame preventivo do câncer de colo de útero, que deve ser realizado prioritariamente por mulheres na faixa etária de 25 a 64 anos. Algumas das unidades também vão realizar mamografia para as mulheres de 50 a 69 anos, consultas e dispensão de medicamentos, tá? Os locais abertos para a ação e os serviços oferecidos, a população pode verificar lá no site da Secretaria Municipal de Saúde. Então, amanhã, das 8 da manhã até as 4 da tarde. Agora em Manaus, 6 horas e 58 minutos. Seguimos direto para o Editorial 18 Horas. Editorial 18 Horas. Até que enfim, o governo do Amazonas, sob forte pressão popular, entrou hoje com ação na justiça em defesa da Zona Franca de Manaus. A medida vem após 2 promessas não cumpridas pelo governador Wilson Lima e 2 meses depois da primeira publicação do decreto que ameaça o polo industrial de Manaus. A ação no Supremo Tribunal já deveria ter sido tomada há muito tempo, como defenderam setores políticos, empresariais e de trabalhadores. Mas ela, sozinha, sem data para ser julgada, pode não ser suficiente. Mesmo que o Supremo tome uma decisão favorável ao Amazonas, ela terá que ser cumprida pelo governo federal. Por isso, o momento continua exigindo muita atenção do governo do estado, dos empresários, dos trabalhadores, dos políticos e de toda a sociedade do Amazonas. Afinal, setores do governo federal já deram mais do que provas de que não dão muita importância à Zona Franca de Manaus. Por isso, é preciso manter a mobilização da sociedade em alta para que a economia e os empregos no Amazonas não continuem sendo ameaçados. 18 horas. Agora 6h59, Karime Leão, finalizando mais uma edição do 18 Horas e também a semana, hein? Bom final de semana, Karime. Bom fim de semana, boa noite, obrigada pela companhia, um beijo, até segunda. Até segunda. Você ouviu 18 Horas.